Bom, nós estamos no dia 23 de março, nós vamos falar hoje a lição Abnegação, é isso? Que está contida no livro, no capítulo, na questão 912 de O Livro dos Espíritos. E é uma perguntinha rápida e fácil, duas palavrinhas de resposta, né? E aí, quem é que vai falar 912? Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? É o 912. É o 912. É isso aí. O primeiro é o espírito. Qual o meio... Você sabe a diferença de eficiente e eficaz? Tem uma diferença, eu ouvi ontem, achei interessante. Depois a gente fala dela. Qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Aí que vem agora a definição de abnegação, né? E a abnegação é amor? Abnegação também, né? É você doar, Isso, é doação, né? Doação e esquecimento de si mesmo, né? Abnegação é você, por exemplo, uma mãe, um filho, né? Ela faz pelo filho sem esperar recompensa, ela sempre pensa assim, né? Ela não tem preço para fazer aquilo, ela não tem hora para fazer, porque agora não pode, porque é de noite, de madrugada. Faz e esquece. A abnegação é uma coisa de você doar-se, doação. Sem saber quem. Igual o neném, né? Que não tem hora para acordar, o bebezinho, para mamar. Então, uma mãe é abnegada porque ela atende ele na hora que ele precisa, né? Então, isso é uma abnegação. Então, isso mostra uma eficiência, né? Muito lindo. E a eficiência está associada a fazer as coisas direitinho, né? Fazer as coisas bem feitas, né? E a eficácia significa resolver o problema. Nem sempre o eficiente é eficaz, porque ele faz as coisas direitinho, mas não resolve, né? Sim. Então, por exemplo, tem uma pessoa que está com problema de eletricidade em casa. Aí ele chama um cara eficiente. Aí o cara eficiente vai lá, olha direitinho, vê onde tem que passar o fio, olha, tem que fazer assim, né? Agora o cara eficaz, ele já mete a marreta lá, já quebra, já fura, e já solta, e arruma e resolve. Deixa arrumadinho, não precisa mexer de novo. Aí né? ele seria eficiente, se ele tivesse feito arrumadinho, bonitinho, como se ele fosse para casa dele, por exemplo, né? Aí seria eficiente e eficaz. Mas aí ele foi eficaz e o outro foi eficiente, porque viu qual era o problema e verificou e tal, né? Mas eu digo assim, no sentido de resolver as coisas e no sentido de combater, né? Achar a forma mais correta de você combater a predominância, o predomínio da natureza corpórea. Que natureza corpórea é essa? É as manifestações do corpo, o excesso do corpo, né? Porque o corpo da gente é extremamente exigente, sabiam disso? E vem de cima para baixo, olha, você não pode ficar mais do que 1 minuto sem respirar, então seu pulmão é voraz. Se você parar de respirar 1 minuto já era, você morre, né? Tem gente que consegue até, sei lá, 10 minutos, 5 minutos, mas a maioria de nós, sem respirar por poucos, 1 minutinho, 1, 2 minutinhos, já pode ir à falência, né? Então o nosso pulmão é eficaz, aí vem a boca, o estômago, que ele já é menos assim, voraz, ele já exige menos, 3, 4 vezes por semana, por dia, né? Então a gente vai descendo e vai vendo que cada vez menos exigências, né? O corpo tem. Mas não é só essa a natureza, esse predomínio, porque também, você já viu um ditado que diz assim, a gente vive para comer ou come para viver? Não tem um negócio assim? Tem gente que fala assim, tem que viver, né? Comer para viver, não viver para comer. Então, mas não tem gente que fica o tempo todo só pensando que vai comer, e isso e aquilo outro, né? Então, eu estou dando essa referência aqui da natureza corpórea, mas também tem as coisas fortes, né? Que é a irritação, o nervosismo, o descontrole, o desequilíbrio. Isso é uma natureza corpórea forte. Está no espírito, mas o corpo manifesta, né? Então, conforme você vai aprendendo a doar-se, aprendendo a abnegar-se, né?
você vai diminuindo essa tendência forte, né? Na quarta-feira, no nosso trabalhinho lá, eu senti que eu estava assim numa condição diferente, porque é assim, tem dia que você vai lá e reza para arrumar uma briga, né? E tem dia que você vai e as pessoas vêm para arrumar briga com você, e você não toma. Assim, tem que ser diferente, né? Você tá bem, né? Exato. Não é? Então, e não é só a sintonia, às vezes é você mesmo, dentro de você, que você está assim, fervendo, né? Então, basicamente é essa a questão aí, a 912 que nós estamos lendo agora. Qual o meio mais eficiente de combater esse predomínio da natureza? É praticar a abnegação. E Sérgio, você falando do exemplo que você deu de todo o nosso e toda a parte do nosso corpo tem uma reação, né? Se é da cabeça, a reação que a pessoa sente, né? De ter que tomar remédio e tudo. É como você diz, aí vai descendo, quando a pessoa não está boa, vem problema de garganta, vem de estômago, é muito sensível, muito né? Sensível. O corpo da... Muito bem. Então, vamos lá para a lição. Quem pode ler a lição? Abnegação. No estudo da abnegação, fitemos em Cristo o exemplo máximo. Emissário de Deus entre os homens, podia exigir um palácio para nascer, mas preferiu asilar-se no abrigo dos animais. Podia frequentar, na meninice, os mais altos grêmios filosóficos e religiosos da nação, que o contava entre os seus. Todavia, preferiu as rudes experiências da carpintaria de Nazaré. Podia aderir aos programas de dominação dos maiorais em Jerusalém, impondo-lhes a sua própria condição de missionário excepcional. Entretanto, preferiu incorporar-se ao trabalho de pescadores humildes, revelando-se a eles sem violência. Podia escolher as damas ilustres para entreter-se com elas acerca do reino de Deus, através de tertúlias afetivas no terraço de casas nobres. Contudo, preferiu entender-se com as mulheres simples do povo, sem esquecer a filha de Magdala, submetida aos flagelos da humilhação. Podia insinuar-se no ambiente mais íntimo de Caifás ou Pilatos e agradar-lhes a parentela para ganhar influência. No entanto, preferiu aproximar-se dos enfermos esquecidos na via pública. Podia acumular ouro e prata, mobilizando os poderes de que dispunha, mas preferiu viver entre os desfavorecidos do mundo, sem reter uma pedra onde repousar a cabeça. Podia afastar Iscariotes do círculo doméstico, depois de perceber-lhe os primeiros sinais da deserção. Todavia, preferiu conservá-lo entre os aprendizes, para não lhe frustrar as oportunidades de reajustes. Podia agitar a multidão contra os detratores de sua causa, entretanto, preferiu que os detratores a comandassem. Podia recorrer à justiça de modo a defender-se contra a perseguição sem motivo. No entanto, preferiu morrer perdoando as algozes, alinhando-se entre os condenados à morte sem culpa. Não te despreocupes, assim, da abnegação dentro da própria vida, a fim de que possas auxiliar as vidas que te rodeiam. Supérfluo que nos enfeita é carência que aflige os outros. O grande egoísmo da humanidade é a soma dos pequenos egoísmos de cada um de nós. Sofrer por obrigação é resgate humano, mas sofrer para que os outros não sofram é renúncia divina. Ninguém sabe se existe virtude nos prisioneiros da expiação. Entretanto, a virtude mostra-se viva em todo aquele que, podendo acolher-se ao bem próximo, procura acima de tudo o bem para todos. Se podes exigir e não exiges, se podes pedir e não pedes, se podes complicar e não complicas, se pode parar de servir e prossegue servindo, estarás conquistando o justo merecimento. Não vale, pois, reclamar a abnegação dos outros para a melhoria do mundo, porque o próprio Cristo nos ensinou a força de exemplos, que a melhoria do mundo começa de nós. É muito lindo, né? É muito lindo mesmo.
a gente sempre pensa que a melhoria do mundo é uma coisa subjetiva, né? Que vai depender, a gente não sabe exatamente do que, né? Mas no fundo é os gestos e os atos e os pensamentos de cada um de nós que vai melhorando. Aqui fala, sofrer por obrigação é resgate humano, mas sofrer para que os outros não sofram é renúncia, né? A gente E sofre, como a gente sofre pelo outro, né? para que o outro não sofra também, e a a tua gente mãe tá faz fazendo tanta mal pra coisa, gente, mas a gente não está pensando que está fazendo mal para a gente, porque a gente está com a abnegada, né? Então... Sofrer para que o outro não sofra é abnegação. Claro. Mas está no outro, né? Querer, né, Sérgio? Então, mas aí que está o grande problema. A gente muitas vezes gostaria que o outro fizesse aquilo que a gente gostaria, Foi o né? que nós estávamos falando ontem, eu e aqui. Mas o importante... Nós, né? Então, mas o importante é você entender que cada um tem uma trajetória, Pô, um eu caminho, falei uma aqui direção, né? ontem. É muito difícil, a gente sofre também bastante quando você quer impor para a pessoa fazer aquilo que a gente quer que ela faça, não é? Eu já estou começando a entender isso, Sérgio. Então, não sofre, a pessoa não sofre, fica chateada. Agora mesmo a gente está falando da dona Cris, ela podia fazer isso, aquilo outro, a gente fica nervoso com isso, porque não vê que ela faz nada disso, né? A pessoa tem um caminho a seguir, né? Mas tipo assim, a gente orienta, ok, se ela não quiser, ok, mas a gente tem que estar lá para ela quando ela precisar, né? Sim. Então, sofri com o Sebastião, né? Que eu sofria mais do que ele, né? De impondo a ele que nos cuidar, alimentação e tudo. E ele, a gente brigava por causa disso. Então, eu sofria mais do que ele, né? E a conta vem, né? Exatamente. Mas a gente não quer. Eu, pelo menos, sou assim. Eu não quero. Mas ontem, a gente vindo ainda aqui, levamos a dona, ele voltando, e nós estávamos falando sobre a Adriana. Aí eu ainda falei para Deus, digo, não adianta, Dia, como disse o Sérgio, cada um está na sua evolução. A gente só pode rezar, né? Orar, porque para até ele chegar ao grau dele, e canso de falar para o Giovanni também. Giovanni cobra muito dele também, eu digo, Giovanni, o Sérgio fala que cada um está no seu grau de evolução. Então, você não queira que ele seja igual a você, porque ele não está ainda no seu tempo dele assumir as coisas e dizer, eu vou ser assim. Não. Aí então, eu tenho debatido muito isso com a Di, e ela está procurando também entender porque cada um está... É o que a gente está falando. A gente gostaria, né? Pô, ver você sofrer, isso é uma coisa tão fácil. Você se transformar, melhorar, para não sofrer. Mas tem gente que não quer. Depende de cada um. E é isso que é a abnegação, de a gente aceitar mesmo a pessoa indo na diretriz oposta daquilo, né? A gente aceitar a pessoa como ela é, né? Exato. Vejam essas pessoas que têm essas dificuldades de relacionamento, conflitos pessoais, conflitos sexuais, né? Se o pai e a mãe quiser impor, ele sofre a vida inteira. Tem que permitir que a pessoa tenha experiência, aceita, né? Porque senão, veja, o problema que seria se você... Bom, isso não é a dona Judite. O pai dela não aceitou a gravidez dela, não foi isso que aconteceu? E aí colocou um sofrimento para todo mundo, né? Porque o pai deve ter sofrido de ter posto ela para fora de casa. Ela sofreu porque não pôde ficar com o menino. A criança sofreu porque não conheceu a mãe. Sabe, é um sofrimento generalizado para todo mundo. E podia ter sido até pior, né? Não é? Se fosse ainda pior, poderia até ser pior, né? Mas você viu que depois, no final, passou 40 anos para devagarzinho as coisas se corrigirem, se acertarem. Sexta-feira sobre isso. A gente quer, tipo, mudar o outro e tal, né? Mas, tipo, Deus deixou a gente nascer pra nós mesmos corrigirmos dos nossos erros, né? Imagina se Ele quisesse que a gente fosse perfeito já, assim, não ia ter ninguém na Terra. Exato. Não é, porque se Ele dá a oportunidade de cada um, a reencarnação é isso, né? Pra gente se melhorando, se aprimorando e tal. E a gente já quer, na nossa vida, querer que os outros sejam iguais. É muito difícil. Não, eu tenho trabalhado muito isso, estou trabalhando aqui, e Giovanni muito no ver isso aí. Mas o que pegou o grande egoísmo da humanidade é a soma dos pequenos egoísmos de cada um de nós, né? Sabe o que eu pensei diante disso? A gente pega esse bairro aqui,
do jeito E, que é. não, então, aí você viu que cada um vai melhorando a sua casinha, a frente da sua casa, né? Vai vindo devagarzinho, cada um vai fazendo a sua parte, aí vai a coisa ficando mais bonitinha, melhor, né? Então, é a soma, né? Não é que veio uma varinha mágica e falou, não, agora vai ficar tudo bonito aqui, plim, aí fica tudo bonito, né? A luta de cada um. Então, de cada um, né? Chegar nesse ponto. Mas fala que é dos exemplos, né? Tipo, se você pede pra criança, faz isso, não sei o que, a criança às vezes não vai querer fazer, não faz, fica brava e tal, mas aí você vai vendo o exemplo e tal, daí vai querer tentar fazer igual, pode demorar, mas a gente vai vendo os exemplos bons e tal, vamos tentando, acho que todo mundo vai tentando, né? Não obrigado, né? É por isso que existem os pais, né? Os pais, eu acho que Deus pôs os pais para dar o exemplo, orientar, e os filhos meio que seguir o exemplo dele, né? Por isso que existe. Porque as crianças que não são crescidas com os pais, que deram o exemplo. Aí a gente às vezes quer mudar as leis, de dizer, não pode seguir os pais. Mas a gente esquece que ele pôs assim justamente para dar o exemplo para os filhos seguirem. O pai tem um norte, né? A pai tem um norte. Porque senão os filhos são fazem de qualquer atrapalhados. jeito. É isso que a gente Às fala. vezes acontece de ter um pai mais difícil do que o filho, né? Mais complicado, mas... Mas aí, Sérgio, que a gente vê tantas famílias que o pai e mãe é tão honesto, né? Tem a sua base. Como é que tem um filho, né? Dois que sai fora? O problema é o espírito, né? Exato. Veio para os pais tentar melhorar ele, mas se não conseguiu e fizeram, não vai ser com os pais. E não adianta você Porque a gente sabe quando sai da linha, a gente sabe que está saindo da linha. Saiu da linha, vai responder, mas os pais querem que eles respondam. Eu vi no livro dos Espíritos, esse foi essa semana que estava falando, né? Tipo, que por que às vezes numa família vem um espírito totalmente, né? Diferente, né? Sendo que se a gente vem geralmente de acordo com as outras encarnações, com o mesmo meio que vivemos, mas pode ser que tipo o espírito pediu muito para que viessem pais bons, que para ele tentar aprender de alguma forma. Então pode vir um espírito totalmente aleatório, né? Porque aquela família é boa para tentar aprender alguma coisa, né? Por exemplo, né? Então, daí às vezes, tipo, fala, mas essa criança não tem nada a ver com a família, não sei o quê. E é justamente a criança que pediu pra tentar, né? E assim, provavelmente os pais também pediram pra alguma coisa, né? Pra uma... Sempre tem algum ensinamento em tudo, dos dois lados, né? Tanto para o pai como para o filho, né? Sempre tem. Muito bem, deixa eu ser bem.